Pensar assim, meu Deus do céu, né? O que acontece, né? Só que é que nem o louvor, né? Que a irmã Rosângela acabou de louvar e a Manu, não é os nossos planos que a gente vive, né? Mas é os planos do Senhor, né? E a gente tem que querer que os planos do Senhor, eles são maiores e melhores na nossa vida, né? Não é, irmãos? Olha, sabe, irmãos, cada dia que passa assim, eu entendo e compreendo que não é do nosso jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Por mais que muitas das vezes a gente tenta andar com as nossas pernas, querer nós sermos condutores da nossa vida, a gente acaba vendo que nossos pés não nos levam a lugar nenhum, e a gente sempre se vê andando em círculos. E é como foi louvado, se a gente for olhar, se eu não me engano foi o louvor, não sei se foi que a irmã Mônica louvou, se foi da... Se a gente for olhar, desde o momento que a gente entregou a nossa vida ao Senhor e até o dia de hoje, a gente vai ver que grandes coisas já fez o Senhor para nossas vidas. É que a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais. E eu pensando, e a palavra de Deus fala, Paulo fala assim, ó, sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E eu pensando, e eu tava indo trabalhar, eu tava pensando, eu peguei e falei assim, Senhor, mas como eu falando de mim, né? Eu falando assim, Senhor, como eu sou falha. Senhor, como eu fico fazendo planos, eu fico falando assim, né? E os meus planos, irmãos, os meus planos não é de conquistar nada material. Os meus planos vamos dizer assim, a minha rotina com o Senhor. De falar, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não faço nada. E eu pego e falo assim, meu Deus do céu, mas como eu sou falha. Eu fico olhando para mim e hoje eu estava pensando assim, eu peguei e falei assim, Deus, eu sou pastora, eu sou tão pecadora. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e como é os irmãos? E eu, sabe, irmãos, eu mesmo falo, Deus, eu sou muito falha. Eu falei, Senhor, eu sou muito falha, porque eu não consigo realizar, eu não consigo fazer as coisas que eu programo, que eu quero fazer. Uma coisinha que já sai ali sei lá, já faz tudo desandar. O dia passa, a hora passa, e se a gente for ver, se a gente não falar, eu vou dobrar o meu joelho agora, eu vou orar. Se a gente não falar agora, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. E eu fiquei assim, Deus, eu fiquei com essa palavra quando eu li esse devocional, e eu fiquei e falei assim, Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, só que eu daí ao mesmo tempo falava assim, Deus, mas eu te amo, Senhor, porque a sua graça, a sua misericórdia é a causa de não ser consumida. Falei, a tua graça é a sua misericórdia que me faz todo dia ter uma oportunidade. Hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer. E nós não faz, né? Amanhã nós faz, uma hora nós faz. Eu creio que uma hora nós faz. Louvado seja Deus. Por isso que o Senhor, Ele fala que Ele não atenta a aparência, mas Ele conhece o coração. Porque Ele sabe onde o nosso coração está, o desejo do nosso coração. E ali eu peguei e eu falando com o Senhor, Senhor, mas eu sou muito errada, eu sou muito falha. E aqui, eu ainda com isso no meu coração, e a gente louvando, e eu estava assim, hoje é noite, é culto de louvor e adoração. E eu peguei e falei assim, tem a passagem lá em João, acho que é João 5, eu não sei onde fala ali da Sulamita, quando o Senhor vai ter um encontro com ela, ali tem toda a história, e ali ela indaga, né, indaga ali a Sulamita entre os judeus e os samaritanos, e no final o Senhor, Ele fala, o que importa é que todos adorem em espírito e em verdade, que não tem hora e não tem lugar. O que importa é você chamar a presença de Deus. E isso a gente precisa levar, porque seja em casa, seja no trabalho. Porque senão, irmãos, a gente pensa que é só na igreja, ou senão a gente pensa que é só em casa. Só que, irmãos, a gente precisa estar ligado com o Senhor.
Às vezes o nosso corpo está, vamos dizer assim, no mercado, está trabalhando, mas a gente precisa estar em espírito todo o tempo com o Senhor. Mesmo que muitas das vezes ali não dobrou o joelho, mas os pensamentos têm que estar, Senhor, muito obrigado, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, a tua graça. Senhor, obrigado pelos livramentos, pelas providências. Senhor, me sustenta mais um dia, vai comigo nesse dia, Senhor. E a gente demonstrar ao Senhor e deixar o Senhor trabalhar. O que eu falo sempre para o Senhor, eu falo, Senhor, não desiste, não desiste de mim. Continua me chamando todos os dias para orar, continua me chamando todos os dias para jejuar, continua falando, Eliane, preciso que você fale comigo, Eliane, preciso que você se dedique mais, preciso que você busque mais. Porque ainda é sinal que a gente ainda está ouvindo a voz do Espírito Santo. A gente ainda, o Espírito Santo, ele não desistiu de mim, de você. E quando a gente vê as passagens bíblicas, a gente vê que chega um momento na vida do homem, na vida da mulher, que o Senhor, ele rejeita, ele deixa andar com as suas próprias pernas. Ele fala, eu não tenho mais parte. E é onde a gente vê até mesmo a história de Saul, quando o Senhor, ele fala, eu rejeitei, não quero mais. Mas o Senhor, ele conhece o meu e o teu coração. E o Senhor colocou esse louvor, amém, no meu coração, amém. Vamos estar louvando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu quero, irmãos, eu quero de verdade. A palavra de Deus fala, o Senhor procura os tais, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é isso que eu busco todos os dias. Eu creio que é isso que vocês buscam todos os dias. É chegar na adoração. A gente sabe que a adoração perfeita vai ser só algo com o Pai, mas só que eu e você precisamos a cada dia melhorar, dar o nosso melhor, amém, para o Senhor Jesus, amém. Vamos estar louvando. Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar o Senhor, aleluias. Oh, glória, todo mundo conhece, vamos louvar, hein? Oh, Espírito Santo, tu dá o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Declara, talvez você ainda não é, que nem eu. Mas fala a Deus, eu quero dar o melhor de mim. Senhor, conhece, Pai. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Podemos melhorar, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu
Mas a gente está aqui, né, irmãos, não porque somos perfeitos, né? Porque a gente reconhece as nossas imperfeições e sabemos que elas só podem ser santificadas, purificadas através do Espírito Santo. E é aqui, né, irmãos, que a gente se renova cada dia, se arrepende, aprende que é servir o Senhor, o que é renunciar e o que é estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração está aqui no livro de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, capítulo 4. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, ó, capítulo 4, versículo 1, fala assim, ó. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Louvado seja o nome. No 2 fala assim: e falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permiti-lhes a isto. Sacrificaram, acabaram num só dia, vivificaram os montes do pó e as pedras foram queimadas. No 9 fala assim, no 6: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Porém o coração do povo se inclinava a trabalhar. Louvado seja Deus. No 9 fala assim, ó: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, dia e noite, por causa deles. E no 17 fala assim: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Amém? Louvado seja Deus, pode ser assim. Glórias a Deus, amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Irmãos, aqui a gente vê a história do povo de Israel, quando o povo, depois do povo ver o cativeiro na Babilônia, depois de Jerusalém ser saqueada e terem seus muros destruídos, passou o prazo a qual o Senhor havia determinado, os 70 anos de exílio,
E o Senhor, ele começou a tocar no coração dos reis para que o povo pudesse voltar à sua terra. E quando o povo voltou à tua terra, voltou para Jerusalém, a cidade estava toda destruída. E naquela época, o tempo antigo, a cidade, ela mostrava a sua força através do muro. Eles faziam a cidade e ao redor da cidade era construído um muro, e esse muro representava a segurança para aquela cidade contra os inimigos que viessem atacar a cidade. E ali Jerusalém, ela estava toda destruída. Jerusalém, ela estava totalmente desprotegida. E diz a palavra que Neemias, ele não havia voltado. Neemias, ele estava servindo o rei. Só que diz a palavra que Neemias, ele não foi, mas porém Neemias, ele buscava notícias, saber do seu povo, como o seu povo estava. E diz a palavra que ali, quando Neemias soube que a cidade estava toda desolada e que o povo ainda sofria, diz a palavra que Neemias, ele se compadece ao teu coração, e veio uma grande tristeza no seu coração, e ali ele tem um desejo no teu coração de ajudar a cidade. Porém Neemias, ele não sabia como ele faria isso. E diz a palavra que Neemias ali, ele servia ao rei, e a tristeza de Neemias foi tão grande que quando Neemias, ele se apresentou perante o rei, e o rei viu o semblante de Neemias, o rei fala para Neemias o que é que está acontecendo. E ali Neemias, ele fala, né, que ele estava muito triste porque a cidade dos pais dele estava toda destruída. E ali o rei, ele se comove. E irmãos, a gente precisa entender que quando o Senhor, ele tem um propósito, quando chegou o tempo na vida de alguém, quando chegou o tempo de o Senhor fazer algo na vida de alguém, o Senhor, ele prepara tudo para que essa bênção ela venha a ser alcançada, para que o povo viesse viver a obra do Senhor, mas não pela metade. Porque quando o Senhor, ele falou para o povo que ele voltaria, a promessa do Senhor, ela nunca será incompleta, irmãos. O Senhor, ele não deixaria o povo dele de qualquer jeito. O Senhor, ele não deixaria o povo destruído, o povo passando necessidade. Então o Senhor, quando ele faz a promessa na vida do homem, quando o Senhor, ele faz a promessa na vida da mulher, irmãos, a gente precisa entender que essa bênção, essa promessa é para trazer alegria ao coração. E o Senhor, ele vai preparar situações, o Senhor, ele vai preparar pessoas para que essa bênção ela venha acontecer. Porque se a gente, irmãos, a gente precisa entender que a gente não depende do homem, a gente não depende de mulher, para que aquilo que o Senhor prometeu venha a se cumprir. A gente precisa entender e compreender a cada dia que a gente é somente dependente de Deus. E que é o Senhor que faz e é o Senhor que prepara. Que a gente não precisa ficar batendo, a gente não precisa ficar mendigando, a gente não precisa ficar expondo, a gente não precisa se humilhar para o homem. Ali o Senhor, ele estava somente contemplando tudo que estava acontecendo. E quando o Senhor, ele liberou essa bênção ao povo, que o povo pudesse voltar à sua cidade depois de 70 anos cativo, o Senhor, ele não deixaria Jerusalém desprotegida, e o Senhor, ele já estava trabalhando para que essa reconstrução viesse a acontecer. E o Senhor, ele tocaria no coração daqueles que poderiam abençoar a vida
deles. É a mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente não tem condições. Às vezes a gente quer um algo. Espera algo da parte do Senhor, e o Senhor ele fala que ele vai dar, e o Senhor ele fala que vai fazer. Às vezes nós, por nós mesmos, nós não temos recurso. Às vezes nós, por nós mesmos, a gente não tem condições. Às vezes o Senhor fala que vai fazer algo, e às vezes a gente até nem entende, mas como o Senhor vai fazer isso? Principalmente quando o Senhor fala, vou dar uma casa, e a pessoa fala, meu Deus, mas como o Senhor vai dar casa se eu não nem trabalho, não tenho nenhuma renda, não tem, pelos olhos naturais, é impossível comprar uma casa. Como que a gente já pensa assim, pelo menos se eu tiver um salário bom, eu vou lá, financio uma casa, eu compro uma casa. Mas ele sabe, irmão, quando às vezes você fala assim, eu não tenho R$1. E o Senhor, cara, eu vou te preparar, estou dando uma casa, estou dando um carro, sei lá você vai viajar, e às vezes a gente fica assim, mas como, Senhor Jesus, eu vou viajar como? Estou conseguindo nem pagar a condução para ir para o centro direito, né? É meio que assim, né, irmãos? As coisas de Deus são loucas, né? Aí às vezes a gente nem vai alimentando aquilo, né? Aí a gente fica assim, mas o Senhor está falando, o Senhor está falando. Irmãos, quando o Senhor fala, a gente só deve confiar. Porque no tempo certo o Senhor ele faz. Ele não pergunta para mim e para você, você tem condições de comprar uma casa? Então eu vou te dar uma casa. Você tem condições de viajar? Você tem condição financeira? Você tem passaporte? Às vezes nós não temos nem um bilhete único direito, né? Mas o Senhor ele está falando. Então a gente tem que confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor fala, Ele sabe. Irmãos, a gente precisa entender que o Senhor sabe a nossa condição e as nossas limitações. E o Senhor, Ele colocou no coração ali de Neemias, para Neemias ir ajudar o povo dele. Ele queria poder fazer alguma coisa. Só que Neemias não sabia como ele iria. E ali quando ele se apresenta ao rei, e o rei fala, o que acontece, Neemias? Está com o semblante caído. Ele fala, meu povo está lá em Jerusalém, mas Jerusalém está toda destruída, não sei o quê. E o rei fala para Neemias, o que tu queres? Ele pede ao rei que o rei conceda a ele, para que ele vá até a cidade. E ali ele possa ajudar o povo dele. Aí diz a palavra que o Senhor, que o rei, ele não só concede a Neemias que ele vá, mas o rei também ele concede a Neemias cartas, para que Neemias viesse passar nas cidades, e por onde ele passasse, ele pudesse ter livre acesso aí, e os outros reis que pudessem ajudar ele, também que ajudasse ele, para que ele viesse lá com o povo e construir. Então, irmãos, a bênção, a gente precisa entender que a bênção do Senhor ela é completa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar, eu ainda não vivi nada sobrenatural dessa maneira. Mas eu creio, irmãos, porque a gente serve um Deus que é Deus do impossível. É um Deus que faz aquilo que fala que aos olhos da gente não tem condições de acontecer, não tem como fazer, irmãos. Mas a palavra do Senhor fala que quando uma profecia, uma promessa é lançada sobre a mim, sobre a tua vida, a gente não tem que ficar pensando, mas como vai vir? Como será? Porque o que retarda muitas das vezes a gente de receber é porque a pessoa vem, o profeta, Deus usa o profeta ali para falar com a gente, e a gente já pensa, mentira, como? Loucura, tá mais doido que eu. Só que o Senhor fala o quê? Toma posse. Toma posse. Fala, Deus, o Senhor me conhece, mas eu estou tomando posse. O Senhor está falando, eu creio. E o Senhor, Ele prepara, irmão. Quantas pessoas falam, conheci fulano e fulano me catou, pagou toda a minha passagem, me levou e eu fui. Louvado é isso. Por isso que a palavra do Senhor fala que a gente precisa ficar atento. A gente não pode ficar despercebido, porque às vezes a oportunidade vem e a gente está lá dormindo, panguando. E o Senhor está lá, ó o anjo, a benção, a benção. E às vezes a gente está lá assim, pensando, e aí? E o Senhor fala, ei, atento, vigilante, porque qualquer hora a benção chega. Como tem pessoas que às vezes falam assim, ó, às vezes Deus envia alguém para abençoar, e a pessoa fala assim, não quero porque não é minha amiga.
recebe. O que importa que é de Deus, o Senhor mandou, o Senhor é bênção, é minha, eu recebo, repreendo o mal, Senhor Jesus, eu tomo posse e vou dar glória. Obrigado, foi o Senhor que te enviou, Ele falou que ia mandar, Ele falou que ia fazer, eu tomo posse. Ai, vou ver, ai, será, não sei se é de Deus. Irmãos, a gente precisa confiar no Senhor. Ele fala que vai fazer, Ele não fala como vai vir. Ele não fala como que vai ser. Mas Ele vai fazer. Ele vai tocar naquele que não tem. Ele vai tocar naquele que pode ser um canal de bênção na minha e na tua vida, para que a promessa do Senhor ela venha acontecer. Só que, irmãos, a gente precisa entender que o adversário ele sempre vai trabalhar para tentar frustrar os planos do Senhor nas nossas vidas. Assim como muitas das vezes a gente tem os nossos planos frustrados, o adversário também vai tentar frustrar os planos do Senhor para nossas vidas. E diz a palavra que Neemias ele pegou, tomou posse, pegou as cartas e falou: eu vou. E Neemias começou indo. E quando Neemias ele começa a ir, ele chega lá, já diz a palavra que se levanta 3, Sanbalate, Tobia e Gesem. Sempre pessoas vão se levantar, sempre situações vão se levantar contra nossas vidas, para tentar falar para mim e para você quem sou eu, quem é você, para conquistar essa vida. Sabe aquela coisa, irmão, você fala assim: gente, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho desejo de trabalhar. Aí a pessoa pensa assim: mas eu não tenho estudo, não tenho carteira assinada, eu não tenho nada. Aí a pessoa, daí você vem aqui, você está com o irmão do lado aqui, ó. Daí Deus fala assim: Deus conhece o desejo do teu coração, Deus vai abrir a porta na mão de você tem pedido, você tem clamado, você tem necessidade. Aí a pessoa não vem, que está com você, vai embora, vem te falar assim: você viu, Deus falou, tomar posse, Deus vai fazer. A pessoa fala assim: ai, o profeta está doido, né? Como? Mas você nem tem estudo, né, irmã? Ai, você não tem nem carteira assinada, né, irmã? Ai, você não sei o quê. E vem a pessoa te pegar, tomar ânimo. Olha, irmã, você viu, Deus falou, né? Deus sabe todas as coisas, não sei como que vai ser, mas Deus vai fazer. Se Ele falou que Ele vai fazer, a pessoa nossa quer esfregar na nossa cara a nossa situação e falar para mim e para você que nós não somos capazes. A gente não pode, porque quem sou eu, quem é você para receber algo? É a mesma coisa, né? O Senhor falando: eu vou te dar uma casa, vou te tirar de onde você está, vou te levar para aquele lugar. E a pessoa fica: mas como? Você não trabalha, você tem 10 filhos, você não sei o que, né? Não tem nem dinheiro para isso, não tem nem dinheiro para aquilo. Fica aqui mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, confia naquele que fez a promessa. Porque quem fez a promessa conhece, irmãos. O Senhor está colocando isso no meu coração para falar: Deus conhece, irmãos. Talvez você não recebeu ainda aquilo que você deveria receber, porque você está dando mais ouvido ao que as pessoas estão falando de você do que o que você está ouvindo da parte do Senhor. Porque muitas das vezes você está olhando a sua situação e está falando: eu não posso. É que nem fala, tá que nem galinha de odóla, né? Tô fraco. E o Senhor tá: tu é forte. Mas Deus, eu tô fraco. Eu sou pobre demais. Desci mesmo, né? E o Senhor fala: tu é princesa, tu é príncipe, tu é meu filho. Eu sou teu pai, dono do ouro, dono da prata. Eu posso tudo, haveria algo impossível para mim? E a gente não posso, não tem condições, quem sou eu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali Sanbalate e Tobia se levanta contra a vida de Neemias para tentar impedir aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Só que diz a palavra que Neemias ele não dá ouvido à voz do adversário. E quanto mais o adversário ele se levantava para tentar desanimá-lo, porque Sanbalate e Tobia se levantou contra a vida de Neemias e falava: quem é esse povinho?
Esse povinho é fraco. Eles estão achando que vão construir os muros novamente de Jerusalém. Quem é ele? Irmãos, é isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. E às vezes, quando não é pessoas falando para nós, às vezes é nós mesmos falando para nós mesmos. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para conseguir? Quem sou eu para conquistar? Quem sou eu para alcançar? Às vezes nós mesmos não conseguimos ver valor em nós. Nós mesmos só enxergamos as nossas fraquezas. Nós mesmos muitas das vezes só conseguimos enxergar nossas falhas. Que é que nem eu falei, eu estava hoje pensando, eu só conseguia enxergar os meus defeitos, aquilo que eu precisava melhorar, aquilo que eu precisava mudar, aquilo que eu não estava fazendo. Só que o Senhor, Ele conhece tudo isso. Só que o Senhor, Ele não fica só atento às nossas dificuldades, porque Ele fala o quê? Eu não escolho o capacitado, mas eu capacito os meus escolhidos. O Senhor, Ele olha para mim, para você e fala: você tem potencial para chegar. Você pode conquistar. Você pode viver. E é assim, é o Senhor nos dando palavra de encorajamento, e nós mesmos muitas das vezes nos sentindo pequenos, nos desvalorizando, ou deixando as pessoas que estão muitas das vezes ao nosso redor nos rotulando, dizendo para mim e para você que nós não somos nada, nós não somos ninguém, que a gente nasceu assim e vai morrer assim. E o Senhor fala: não é isso que eu falei, não é isso que eu prometi. O povo ficou 70 anos cativo, e ali aquelas pessoas que olhavam para Jerusalém achavam que ela nunca mais seria uma cidade fortificada. Falava: nunca mais Jerusalém será a mesma. Só que o Senhor falava para Neemias: continua, eu sou contigo. Neemias, vai até o fim naquilo que eu te chamei, vai até o fim no propósito a qual eu coloquei no teu coração. E é isso que o Senhor, irmãos, fala todo dia para mim e para você. Porque por mais que muitas das vezes a gente tenha vivido um dia ruim, a gente dorme ali, descansa no Senhor, e no outro dia a gente acorda e fala: Senhor, hoje foi ruim, mas hoje vai ser melhor. Senhor, eu cresci, ontem não deu certo, hoje vai dar certo. É assim que eu e você precisamos acordar todos os dias, irmão, independente do que passou. É como a palavra de Deus fala: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então cada dia, cada oportunidade diante da presença de Deus é um novo dia, de eu e você vivemos e fazemos aquilo que a gente deixou para trás, aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente não conseguiu. Eu errei ontem, eu pequei ontem, mas hoje eu vou conseguir, hoje eu vou vencer, hoje eu vou lutar a dificuldade, hoje eu vou vencer essa barreira, hoje eu vou vencer esse pecado, hoje eu vou vencer essa frustração, hoje eu vou vencer esse medo, hoje eu vou vencer isso que tem me paralisado, irmão. É um dia de cada vez, diz a palavra do Senhor. E é assim que a gente vai viver. E toda vez que o adversário se levantava, Neemias orava ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu e você não fazemos que nem Neemias. O inimigo se levanta contra as nossas vidas, a gente já fala: eu vou orar. O inimigo se levanta, a gente já dá a voz ao inimigo. O inimigo se levantava e Neemias falava: agora que eu vou orar e eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo, o que Ele fala para mim. Ali Neemias se encorajava novamente. E ele falava assim: eu não vou parar. Eu não vou parar. Por mais que eles olhem para mim e falem que eu sou fraco, eu não sou capaz, mas eu não vou parar. Porque o Senhor, Ele falou que eu vou conseguir, eu vou até o fim. E uma das estratégias a qual o Senhor, Ele deu para Neemias foi essa, a qual eu li aqui no versículo 17. Que a palavra de Deus falava assim, ó: os que edificavam o muro. Irmãos, eu falo assim que a gente está em uma grande obra, as nossas vidas. A
Aonde o Senhor ele está fazendo a obra na minha e na tua vida. Fala assim: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Neemias ele falava: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Aqui ó, 17 fala assim ó: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha armas ou espada. Olha o que está falando. Qual foi a estratégia do povo ali naquela época? Eles falaram assim: a gente precisa edificar o muro. Edificar o muro era assim, era literalmente pegar pedrinha sobre pedrinha e colocar lá, colocar a miga do barro lá para levantar o muro. Só que eles falaram também assim: só que o inimigo está aí e a gente não pode deixar ele vir para cima. Então eu preciso continuar edificando o muro, mas eu também preciso me defender dos ataques do adversário. Então eles falaram assim: uma mão a gente carrega as pedras e na outra mão a gente carrega a espada. Com uma mão a gente coloca a mão no muro e edifica o muro, mas com a outra, se o adversário vir, a gente espada nele. E é assim, irmãos, que a gente precisa ser. A gente está numa grande obra, amém? E a gente não pode parar. A gente tem dois braços, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que a gente vem aprender, irmãos, com a palavra do Senhor Jesus a cada dia. Quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente faz algo que o Senhor coloca no nosso coração, faz uma boa ação, quando a gente faz a obra, dirigindo, ministrando, visitando, cultuando, a gente está carregando, a gente está fazendo a obra, a gente está edificando os muros que nos protegem contra os ataques do adversário. Mas com a outra mão, é que nem foi falado aqui hoje, através da irmã Cida, em Efésios 6, revestimos de toda a armadura, para que possa resistir os dias maus. É ali, irmãos, edificando os muros, mas em prontidão como soldado, porque se o adversário vir, a gente espada nele. Louvado seja Deus. Não é para chorar, não é para lamentar, não é para falar: sou coitado, sou fraco, não sei o que. Adversário vir, espada nele. Como? Orando, jejuando, colocando a mão do Senhor. Deus repreende, faz cair por terra, destrói esse inimigo que tem lutado contra a minha vida, Senhor. Faz cair por terra, porque maior é a tua promessa. Nada pode me paralisar. Então, irmãos, que a gente venha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aprender. Porque é que nem quando eu comecei aqui falando, a gente procura ser melhor a cada dia diante da presença de Deus. E como a gente aprende a ser melhor a cada dia? É dando uma oportunidade. Não uma oportunidade a Deus, porque Deus não precisa. É dando uma oportunidade a nós mesmos de não parar, de não desistir e deixar o Senhor realizar a obra a qual Ele tem prometido na minha e na tua vida. E por mais que muitas das vezes o adversário ele tente se levantar, porque ele vai se levantar, irmãos, até Jesus voltar, até Jesus arrebatar a tua igreja, o Senhor ele vai tentar todos os dias contra mim e contra a tua vida. Mas que eu e você devemos dar a oportunidade a nós mesmos de falhar, de errar, de talvez não ter sido como a gente gostaria que tivesse sido, mas falar assim: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque aquele que começou a boa obra em mim, que é Deus, Ele é fiel para cumprir e para aperfeiçoar até que Ele venha, amém? Fique com essa palavra no teu coração, amém? Isso que o Senhor colocou no meu coração, que os irmãos possam tomar posse da tua palavra, que eu também vou tomar posse da palavra, e que a gente saia daqui, amém? Confiante e acreditando que as promessas do Senhor